Olá pessoal, vamos colocar o direito em discussão mais uma vez. Hoje vamos falar aqui no blog sobre a MP 881 de 2019, também conhecida como a MP da Livre Iniciativa ou Liberdade Econômica. Com essa MP, o governo busca dar maior facilidade para as pessoas abrirem seus negócios e desenvolverem novos trabalhos na sociedade brasileira. Isso porque na tua introdução à MP, ela diz inclusive que toda pessoa ela é livre para poder abrir um novo negócio, desde que com baixo risco, sem qualquer autorização do governo para isso. Na parte que nos interessa aqui, que a gente vem discutindo no blog, é a parte do direito do trabalho. Essa MP, ela faz uma interferência muito sutil, muito pequena na parte do direito do trabalho. Basicamente, a gente só tem alguma regra que vai interferir de forma mais direta no direito do trabalho, é com relação ao inciso 2º do artigo 3º da MP. Isso porque a MP, ela tem o seguinte texto nesse inciso 2º: produzir, empregar e gerar renda assegurada a liberdade para desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, observadas. Aqui ele faz uma ressalva com 4 letras, onde tem que observar para atender esse inciso 2º aqui, tem que observar as questões de normas de proteção ao meio ambiente, as restrições de atividades e obrigações de direito privado, incluídas as situações de domínio de um determinado bem ou de partes de um bem para mais de uma pessoa simultaneamente, as normas referentes ao direito de vizinhança e a legislação trabalhista. Justamente quando no inciso ele fala que essa atividade econômica ela pode ser desenvolvida em qualquer horário ou dia da semana, a gente acaba tendo um conflito direto com a norma trabalhista quando ela prevê o descanso de forma preferencial no domingo. Hoje em dia, as atividades econômicas que são desenvolvidas, elas, para fazerem a sua atividade em domingos e feriados, elas necessitam fazer acordo coletivo com as categorias que trabalham nesses dias, para justamente, mesmo pagando hora extra 100%, mesmo tendo tudo certinho, eles têm que fazer o acordo para poder valer, para poder ter o direito de abrir nesses dias. E esse inciso aqui, ele conflita diretamente com isso, dando uma oportunidade do empresário, do empreendedor, ele poder abrir e gerir seu negócio como bem quiser, na hora que quiser. Isso, para alguns, vai ser considerado como um avanço, para outros, um retrocesso. O fato é que o governo está trabalhando no sentido de dar mais autonomia. Se isso vai acontecer na prática, não dá para saber. Provavelmente a gente vai conversar de novo aqui no canal sobre essa MP, porque uma outra questão aqui que é de muita importância, que temos que observar de forma bem constante, principalmente para quem atua no direito, é a questão do artigo 14, porque no decorrer dos artigos dessa MP, ela começa a intervir em várias legislações, e o artigo 14, ele trata das alterações feitas na lei do cadastro informativo dos créditos não quitados federais. Por mais que essa lei tenha essa nomenclatura aqui na tua descrição, o artigo 14 ele está mexendo em artigos da lei 10.522 que interfere diretamente no trabalho do governo no judiciário. Como é que isso acontece? Por exemplo, o artigo 19, o artigo 19 da lei 10.522, tá? Aqui o artigo da MP é o artigo 14, que está trazendo as alterações feitas na lei. Então, o artigo 19, que está sendo alterado na lei 10.522, ele trata sobre a questão de o próprio Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ele dispensar que o governo faça contestação, faça recurso, ou mesmo
desista dos recursos já ajuizados, já interpostos nas ações que tramitam no judiciário, quando se tratar de uma tese que já é sedimentada, já é consolidada na jurisprudência dos órgãos superiores, seja o TST, o STF, o STJ. Essa questão na prática vai acabar dando uma economia processual para o próprio governo, no sentido de não ficar brigando de forma exaustiva por questões que ele sabe que vai perder. Agora, se isso na prática vai acontecer, é que a gente tem que dar uma acompanhada, porque quando esse artigo 14 da MP faz alteração na Lei 10.522, ele traz essas alterações de postura, onde o próprio governo vai emitir pareceres com o entendimento das cortes superiores de Brasília, no sentido de evitar o trabalho, tanto que isso está se expandindo para todos os órgãos do governo federal, seja a Procuradoria-Geral da Fazenda, seja os auditores fiscais da Receita Federal. Tem também a questão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Todos esses órgãos, eles vão ter esse novo direcionamento de entendimento para poder não brigar por questões irrisórias. Na parte aqui do artigo 19A, onde ele fala sobre a questão da Receita Federal, ele inclusive autoriza que a própria Receita não busque brigar e cobrar créditos que seja considerado valor irrisório. Ou seja, quando o crédito é tão baixo que o fato de executar esse cara, buscar esse dinheiro, você vai gastar mais do que o que já tem lá para ser cobrado. Então, assim, na prática, olhando, a ideia é muito boa. A questão toda é se isso vai realmente vingar, porque o governo, para isso acontecer, ele tem que começar a emitir os pareceres dos procuradores gerais para que isso seja seguido pela classe que está lidando com os processos no dia a dia. Mas é uma boa ideia e a gente vai acompanhar, já que a medida provisória ainda não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional, se isso vai vingar e como é que vai ser aplicado na prática. Então, futuramente, a gente pode ter outros comentários sobre essa medida provisória 881 de 2019. E deixe o seu comentário se você gostou do assunto. Se tem algum outro assunto para falar aqui no canal, a gente vai estar buscando toda semana trazer um vídeo novo. Então, assim, compartilhe se você gostou e deixe o assunto do teu interesse para a gente poder falar aqui mais vezes.